Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas, em sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto hoje é o aluno de medicina do milênio. Existe um grande apelo atualmente em relação à informação, à distribuição da informação nos temas médicos. O acesso que os alunos têm a essa informação foi muito facilitado através da tecnologia, mas aspectos críticos têm que ser avaliados com relação a como educar o novo aluno do milênio. Para isso, nós trouxemos para abordar esse tema o professor Ricardo Kuchenberg, que é chefe do Serviço de Emergência do Hospital de Clínicas, e o aluno Lucas Oliveira Junqueira e Silva, que é aluno do 5º semestre da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Ricardo Kuchenberg, o que é o aluno do milênio? A gente tem, James, várias definições para o aluno do milênio. Fundamentalmente aquele que hoje está na universidade já na perspectiva da internet. Ele já nasceu com a internet. As definições envolvem o aluno do milênio, a geração X, a geração Y. Não importa tanto, importa que ele é um aluno que aprendeu, já nasceu na perspectiva do computador e da internet. Então, hoje a gente tem duas gerações, aquele indivíduo que nasceu, é nativo digital da era do computador, que utiliza basicamente um computador da forma como nós conhecemos, um computador de mesa, ou um computador pessoal portátil, um desktop, mas também a gente tem a segunda geração de nativos digitais, que são aqueles nativos digitais da era pós-computador, que acessam o computador e a internet fundamentalmente a partir de dispositivos móveis, seja um tablet, seja um smartphone, um telefone inteligente. E essa geração tem características muito diferentes, como tu dissesse, tem o acesso à informação, são mais multitarefas, tem uma sociabilidade pautada nas redes sociais, eles se relacionam virtualmente com um padrão de intensidade muito maior do que as outras gerações, e isso tudo tem um impacto do ponto de vista do modo de pensar, do contexto cultural, e essas coisas todas ditam o aprendizado, né? Como ele constrói a sua relação com o conhecimento. Hoje, cursos eminentemente providos em plataformas digitais, como a Khan Academy, como Coursera ou outros, disponibilizam cursos para milhões de pessoas e eles buscam ativamente essas plataformas, YouTube e outras, para complementarmente construir o seu repertório de conhecimentos. Isso significa que o aluno ingressa no universo da medicina de uma maneira virtual. Absolutamente, e mais precoce do que a gente imaginaria. O estudante que não começou a semiologia ainda já teve acesso a informações do mundo inteiro sobre práticas relacionadas ao ensino de semiologia e ele já traz um aprendizado prévio que de alguma forma precisa ser trabalhado, precisa ser compreendido pelos professores, porque esse acesso à informação nem sempre se dá numa perspectiva crítica. Qual é a informação que eu posso tirar dessa multiplicidade de plataformas? Que informação crítica eu posso trazer para conduzir e balizar minha conduta clínica? E aí entra nosso papel no sentido de alguma atividade de tutoria, trazer para o mundo real, trazer para experiências práticas, trazer para um contexto onde eu tenho que avaliar criticamente essa informação. Uma informação em excesso é quase igual a não ter informação. Exatamente. E essa crítica precisa ser feita. Lucas, qual é a tua expectativa como aluno em relação aos professores? Como é que vocês, como alunos, gostariam de receber essa visão crítica do professor? Como é que vocês gostariam de ser trabalhado no momento em que vocês já vêm com toda essa informação? Bom, essa questão da quantidade de informações, ela é muito pertinente para o estudante de medicina de hoje em dia, né? Porque a gente entra na faculdade e a gente já começa a ter acesso a diversas plataformas, a diversas formas de acessar a informação. E a gente se depara no dia a dia, o estudante de medicina hoje em dia, ele tem uma necessidade de estabelecer filtros todos os dias. Porque assim, por exemplo, tu tem uma aula de semiologia cardiovascular, por exemplo. O professor, hoje em dia, a gente nota que ele tem dificuldade de nos ensinar a estabelecer filtros. Até porque eles nasceram em outra geração, geralmente. Os professores da nossa faculdade, geralmente, são professores que se formaram já há bastante tempo. Então, eles foram formados numa faculdade de medicina que não tinha acesso a tanta informação. Então, essa necessidade de estabelecer filtros não foi ensinada a eles. Alguns, é claro, que foram atrás de métodos de ensino e aprenderam a fazer isso. Só que, então, assim, além da gente ter a dificuldade nossa, normal, de qualquer indivíduo, de hoje em dia, de estabelecer filtros perante a tantas informações,
a gente se depara com um professor que também tem essa dificuldade. Então são duas dificuldades, do aluno e do professor, juntas, que acabam dificultando tu filtrar uma informação boa. Porque hoje em dia, assim, até para conversar com os pacientes, a gente tem dificuldade no sentido de estabelecer um filtro naquilo que o paciente nos traz. Porque hoje em dia os pacientes eles têm acesso à internet assim como a gente. Então eles botam no Google lá a doença deles e eles conseguem adquirir um monte de informações sobre a doença e trazem isso para o estudante na hora que a gente vai lá entrevistar ele. Então assim, a gente tem que estabelecer o filtro das nossas informações que a gente está recebendo dos professores e estabelecer o filtro daquilo que o paciente nos traz. Então acho que o estudante de hoje em dia ele tem essa necessidade de estabelecer filtros. E a expectativa, então, é muito mais com relação à visão crítica do professor do que propriamente da informação, não é isso? Eu acho que sim, porque assim, o professor, ele deve, na minha opinião, tentar nos ensinar a filtrar a informação, claro, criticamente. Ele não pode simplesmente nos dar 1 milhão de ferramentas e partir do pressuposto que, vocês são a geração do milênio, então vocês conseguem fazer múltiplas tarefas e acessar 1000 fontes e filtrar sozinho isso. Porque isso é outra presunção que os professores de hoje em dia têm em relação a gente. Eles acham, não como uma coisa negativa isso, mas é uma característica, que a gente é uma geração que consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então acabam nos sobrecarregando e isso diminui, é claro, a efetividade das nossas tarefas, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, mas eu tenho um monte de tarefas, então eu estou pensando na apresentação que eu tenho que fazer de tarde e na tarefa que o professor pediu para eu fazer amanhã, pesquisando múltiplos ensaios clínicos, meta-análises para determinar uma conduta, entendeu? A gente tem a dificuldade de focar hoje em dia, né? Isso é um dos prejuízos da gente ter acesso a muitas coisas, porque daí os professores pensam, não, eles são a geração do milênio, eles nasceram na era do computador, eles acessam rápido todas as informações, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque hoje em dia a gente está mexendo no celular, a gente está prestando atenção na aula, a gente está ao mesmo tempo vendo nosso e-mail, recebendo alguma coisa da pesquisa ou de alguma outra atividade. Então os professores têm esse pressuposto, só que eles têm que repensar isso e pensar assim, pô, mas eles estão fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo, será que o resultado final disso é bom? Sabe que medicina é uma profissão de contato, né? É uma profissão que envolve relação médico-paciente. E a despeito de toda a informação que está disponível pela internet, acho que um dos aspectos mais relevantes do professor de medicina é transmitir a sua experiência na relação com os pacientes. É o lado humano da medicina. Essa informação precisa ser filtrada, mas também o lado humano da medicina tem que ser enfatizado, não é, Ricardo? Essa dimensão nunca vai deixar de haver. Mesmo que a gente possa avançar fantasticamente no diagnóstico genético, molecular, a dimensão interpessoal nunca vai deixar de acontecer. E isso precisa ser pensado na perspectiva de todos esses elementos que Lucas nos traz. Por exemplo, se o estudante de medicina do milênio ele é multitarefa, sim, ele é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso não necessariamente significa que ele tem mais capacidade de dar foco. Então, eu sou um ser absolutamente social, então eu estou conversando com vocês aqui, meu celular está tocando com mensagens, e essas mensagens são de colegas no mundo inteiro me chamando a atenção para algum aspecto relevante. Eu automaticamente vou buscar a informação no celular e checar o que aconteceu, que mensagem, o apelo é muito forte. Os estudos cognitivos mostram, publicados recentemente, cada vez que eu, durante uma conversa como a nossa, acesso o e-mail, eu desvio, ao acessar um e-mail no meu celular, eu desvio a atenção durante até 15 minutos. Então, esse raciocínio que o Lucas estava fazendo. Eu assisto uma aula de 45 minutos e se eu acessar em intervalos regulares o meu celular para olhar o e-mail, eu perdi praticamente, acessar essa aula em 3 momentos, eu perdi toda a aula. Por quê? Acessando o meu celular no WhatsApp, no Facebook ou para ler um e-mail, eu perco até 15 minutos da minha atenção do assunto que eu estava mantendo. Então, essa ideia da multitarefa precisa ser muito bem pensada, porque a multitarefa também significa perda de foco. E os alunos precisam de ajuda para manter esse filtro, que o Lucas estava bem colocando, e o foco. Se isso não acontece de uma maneira muito clara e objetiva, para que eles tenham suporte para exercer essa medicina, que sempre vai ser muito baseada na relação interpessoal, eu jamais vou passar um diagnóstico, dar um diagnóstico de neoplasia para alguém usando o meio virtual. Eu vou fazer isso olhando no olho.
Se isso não acontece, a gente gera um ambiente um pouco desfavorável, que é o estudo que eu trouxe para comentar com vocês, que é um estudo longitudinal que foi feito em 400 e poucos estudantes de medicina de uma universidade norte-americana, da Pensilvânia, que mostra a diminuição dos scores de empatia ao longo dos períodos em que dos 4 anos de curso de medicina que esses alunos foram acompanhados, no seguinte sentido, trabalhando a ideia de empatia como a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do paciente e entender o tamanho da dor que ele tem, dimensionar as dificuldades que ele tem e, a partir disso, estabelecer uma relação médico-paciente que seja terapêutica e que seja humanizada. E esse estudo mostra que há uma erosão, uma diminuição progressiva dos scores de empatia ao longo dos anos, dos 4 anos da escola médica, nesse estudo, publicado pela Academic Medicine, mostrando o seguinte: o título é sugestivo, o diabo está no 3º ano. Justamente quando a gente aumenta a relação, a interface com os pacientes, esse excesso de informação pode determinar uma diminuição da capacidade do estudante em ficar na frente do paciente, desenvolver empatia, se colocar no lugar dele. Então o estudo mostra que vai havendo uma diminuição progressiva do score de empatia, importantemente ao cabo do 3º ano, mas a diminuição dos scores de empatia não retorna aos níveis iniciais de empatia quando esses estudantes estavam na fase inicial. Essa diminuição dos scores acontece mais frequentemente nos estudantes homens do que nas mulheres, e mais naqueles estudantes que optam por uma área tecnológica, área de imagem, imaginologia, por exemplo, uma área cirúrgica. Então esses elementos todos nos fazem pensar o quanto esse estudante de medicina do milênio também precisa de uma ajuda nessa perspectiva de manter o foco, manter a capacidade de estabelecer filtros, mas seguir orientado numa prática que sempre vai ser baseada numa relação interpessoal. Perfeito. Acho que essa dificuldade que o Lucas nos trouxe da definição dos filtros gera possivelmente algum grau de ansiedade que possa comprometer a empatia ao longo dos anos do exercício do estudo de medicina a partir do 3º ano, que são os anos clínicos, né? Mas um esforço grande deve ser feito por parte dos alunos e dos professores no sentido de fazer com que, paralelamente a uma melhor visão crítica da literatura, se tenha um avanço no contexto de humanização da medicina e do grau de empatia na relação médico-paciente. Eu sou James Fleck, esse é o grande round interativo do Hospital de Clínicas 2015, na sua versão voltada para a sociedade, e o Dr. Ricardo Kuchenberg e o aluno Lucas Oliveira Junqueira e Silva estarão durante uma semana à disposição de todos vocês para responder perguntas e atender aos seus comentários. Até o próximo encontro, um bom dia para todos.